Então, boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. É um prazer imenso ter vocês aqui conosco em mais uma live. Meu nome é Tarciana Ramos, eu sou proprietária do ateliê Mais Sweet Boutique. Boa noite, gente. A gente está muito feliz por vocês estarem aqui. E meu nome é Lohane Palhano e eu sou proprietária aqui da Pano Doceria. E essa é mais uma live da série de lives que já estamos fazendo, na qual temos um projeto que se chama Delivery 6K+. E é um projeto bem bacana, bem completo. Nessas lives, nós queremos te mostrar como você vai ter um delivery em casa, construir um delivery do zero. Se você já é confeiteiro ou confeiteira e trabalha no ramo, mas não tem delivery, ou começou e não sabe por onde seguir, aqui nós estamos aqui para te ajudar da melhor forma possível, com o nosso conhecimento, com o que a gente já passou, que a gente a estrada, né? Apesar de ser um período relativamente pequeno, a gente já passou por muita coisa. Então, compilamos várias coisas nesse projeto para te ajudar, tá? Então, é uma honra ter vocês aqui conosco. A gente E tem hoje, propriedade, né, no assunto, né, em passar esse conhecimento para vocês, porque a gente vive isso, a gente vive disso, né, do delivery. É a nossa principal fonte de renda. E mais importante ainda, porque a gente trabalha em casa, né, na cozinha de casa, e a gente tem um faturamento muito alto. Então, a gente não precisou sair, nos deslocar do nosso local, de perto da família, de perto dos nossos filhos, para ir para outro canto, para poder ter um bom faturamento. A gente, no próprio conforto da nossa casa, a gente consegue ter um excelente faturamento. E é isso que a gente quer passar para vocês. então a gente vai, e assim, já está tendo feedbacks positivos, né? Sobre como, inclusive, foi ontem, né? Ana comentou que está perdendo medo de ser empresa, né? E a gente vem trazendo isso hoje, né? Como a gente mencionou ontem no finalzinho da live, sobre posicionamento. E o tema da live de hoje é justamente esse, porque ter um bom posicionamento faz com que você fature mais no seu delivery. E vamos começar, assim, falando logo que posicionamento é algo que ele é construído, tá? Então, não é do dia para a noite, assim como o seu faturamento no delivery não será do dia para a noite alto. Tudo é uma construção. Não só o delivery, como qualquer negócio que você vai iniciar, ele vai ser uma construção. A não ser que você já trabalhe com isso e não sabe. Como, por exemplo, você faz bolo e, paralelamente, você faz bolo no pote e você já vende dessa forma. Então, só você não está expondo aos seus clientes e a possíveis clientes. Mas quando a gente se refere, a gente começou a tratar agora sobre empresa, né? O que é ser empresa, como ser uma empresa. Não é apenas o CNPJ que vai lhe fazer ser uma empresa. Ele vai te ajudar muito, 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 muito. Mas a gente sabe que você começar a se enxergar como empresa e ter atitudes de empresa você vai começar a construir seu posicionamento daí. Então você vai pensar, tá, mas como é que eu vou ter um bom posicionamento? E é simplesmente você começar a agir como tal, né? Agir como dono da empresa e não como um funcionário. Você vai ter responsabilidades, você vai ter tomadas de decisões importantes. Então, óbvio que quando a gente fala, não, ser o dono da empresa, não é já abrir o seu negócio, sua empresa, já tá sem estar pisando no chão. Pelo contrário, deixa eu só tirar aqui essas notificações. Pelo contrário, o bom posicionamento, né? Ele é totalmente diferente do que falta de humildade, né? Porque tem gente que acha que para uma empresa ser top, né? Como é que o pessoal chama hoje em dia, né? Estar no topo, ela precisa ser respeitada e esse respeito vem assim por ser a melhor, por fazer os melhores produtos, por ter as melhores embalagens e pelo contrário, né, gente? Não é uma embalagem sem ser personalizada, não é a forma que você entrega. Você vai construir cada coisinha dessa. Como a gente sempre falou, a gente veio ter embalagens personalizadas recentemente, né?
de Páscoa e dessas datas comemorativas, fitas personalizadas. Então, a gente veio ter isso recente. Então, quantos anos sem ter esses itens a gente não passou? Mas isso não quis dizer que a gente não tinha um bom posicionamento. O bom posicionamento, um posicionamento de empresa, ele vai fazer com que você possa faturar mais, porque as pessoas vão começar a respeitar você como empresa. Mas você precisa ter um bom atendimento, você precisa, quando o cliente precisar de você, você trazer soluções, como por exemplo, teve uma entrega de um delivery, a gente sempre vai voltar para o delivery, tá, gente? Então, teve uma entrega de delivery e acabou atrasando um pouquinho, né? Passou do prazo. E aí, o que é que você vai fazer? Você, se só tem você, né? Por exemplo, eu trabalho aqui sozinha, eu vou ter que resolver, eu vou ter que tomar decisões de dona da empresa mesmo. Mas, ao mesmo tempo, eu vou saber ser humilde, saber pedir desculpa ao cliente pelo atraso, procurar saber com o entregador por que atrasou, se aconteceu alguma coisa, se o produto chegou danificado. Como já aconteceu aqui de ter, apesar de ter sido entregue pelo iFood, né, com o motoboy do iFood, houve um acidente e perdeu o produto. Então, eu tive que chegar ao cliente, pedir desculpa pelo atraso. Daqui que eu vim saber o que é que aconteceu, o prazo já estava grande. Então, assim, o que é que eu fiz? Providenciei novos produtos, fiz outro bolo, fiz os demais produtos que tinham no pedido dela e enviei novamente. Então, assim, o que é que aconteceu? Eu perdi, mas ao mesmo tempo eu não perdi o cliente, que para mim é mais importante. Então, como empresa, o cliente ele vai ser sempre importante, porque ele que vai fazer você existir. Então, assim, o posicionamento, ele é uma construção. Nessas pequenas coisas que você vai começar a conquistar o respeito dos clientes e fazer com que eles te enxerguem de fato como empresa. Como eu disse, empresa não é apenas CNPJ. Eu acredito que nesse compilado de lives que a gente já tem, nessa série de lives, né, que a gente já tem, você assistindo, você já dá para ter uma ideia de como você começar a ter um posicionamento, né? Para os seus clientes te enxergarem, para os seus clientes te verem como empresa, para os seus clientes saberem, assim, que você tem um diferencial, entendeu? Não é só aquela menina que faz bolo, não é só aquela menina que vende bolo de pote, ou aquele rapaz que vende docinho. Você realmente é uma empresa, né? E tem como tem como você acompanhando direitinho, né? As nossas lives, a gente dá muito. Eu vou falar igual a Tassiana agora, eu não gosto da palavra dica, né? A gente dá muito ensinamento. A gente Compartilhe passa muito experiência. ensinamento. A gente passa muito ensinamento para vocês, muito conhecimento. E com certeza, vocês acompanhando, vocês assistindo todas as nossas lives, vai dar para vocês aprenderem, pelo menos do início, né? De como ter um posicionamento. Tá? Você falou agora sobre a questão de entregas do iFood. E eu só um parênteses para fazer esse comentário. Eu gosto muito de olhar as avaliações dos restaurantes que eu compro, ou até que eu penso em comprar, enfim. Eu gosto de olhar essas avaliações. E aí eu, olhando uma avaliação, não lembro qual é o tipo de restaurante. Não era doceria, não. Era outro tipo de restaurante. E aí o pessoal fazia esse tipo de comentário, feedback negativo. E o proprietário respondia com um deboche. Que eu juro que eu fiquei assim, muito. Chocada. Eu fiquei constrangida com as respostas que o cliente fazia. Eu não gostei dessa quantidade de molho que veio. Ela disse, veio menos de 500 gramas de molho. Ele, nossa, e você pesou, kkkk, estou rindo. Tipo, era um deboche, assim, bem desnecessário, Meu sabe? Eu Deus. achei, meu Deus, como é que os clientes enxergam o dono dessa empresa, né? Se Não a tem, pessoa não, faz um feedback negativo e você responde com um deboche, eu me vendo assim como cliente, como dono de empresa, eu jamais agiria dessa forma. Até porque quando a gente acontece qualquer coisinha dessas no delivery, que acontece muito, assim, muito não. Às vezes acontece de tipo de um atraso, de até um item errado, alguma coisa, a gente tem que resolver da melhor forma, né? Mandando outro, com certeza. dando um desconto na próxima. É como você disse, a gente perde um pouco, entre aspas, né? Em termos de financeiro, de valor financeiro, mas não perde o cliente, que é o mais importante. Na verdade, a gente acaba investindo mais um pouco. Porque, assim,
recentemente, não faz muito tempo, teve uma cliente minha que encomendou, que pediu, inclusive pelo iFood, mas ela falou pelo WhatsApp também. O que eu não gosto do iFood é esse contato direto que a gente não pode ter, né? Então, assim, se o cliente não gostar, ele vai lá e avalia como negativo e não te deixa nem explicar Fica o feio, porquê né? aconteceu. Então, teve uma cliente que, gente, sinceramente, eu não sei de fato o que aconteceu. Eu falei com todos os outros clientes do dia, que foi a fatia de bolo molhou a caixa. Como eu trabalho agora com a caixa de papelão, então é uma novidade. Eu não sei também como é que o produto vai se comportar em relação a isso, né? E aqui o bolo da gente é bem molhadinho. Quem conhece sabe, né? A gente gosta assim de bolo bem molhadinho, bem recheado. E acabou que molhou um pouquinho, mesmo com papel manteiga, molhou, ficou mole um pouquinho a caixa embaixo. E ela veio assim, no maior respeito. Foi uma crítica, mas foi uma crítica construtiva. Da mesma forma, eu disse a ela, olha, eu vou entrar em contato, peço desculpa se não agradou, mas vou entrar em contato com os demais, vou procurar também saber o que aconteceu. Com nenhum outro tinha acontecido, e eu de fato não sei. Então, o que é que eu pensei? A forma que o entregador levou, né? Então, pode ser que com o balanço, não sei também como é que é o trajeto aqui para lá, com o balanço, né? A própria gravidade fez com que talvez a caldo fosse o da pontinha, que é mais úmido, né? Vai mais recheio do cantinho, tivesse molhado mais. Mas eu disse a ela que não se preocupasse que em outra ocasião eu mandaria outra fatia, né? Que ela disse que assim, estava com um desejo tão grande e não foi talvez o tão esperado. Mas que em outra ocasião mandaria outra. Ela voltou a comprar, não tinha fatia de bolo nesse dia. Mas eu tinha um bolo no pote com a mesma massa e com o mesmo recheio. Eu mandei para ela. E disse que, inclusive, a gente tinha feito, já estava colocando um celofane antes do papel. Por quê? Isso é muito importante. E o celofane, mesmo o papel manteiga, ele vai ser barreira ali de gordura. Então, o bolo ele não tem essa gordura. Não é como, por exemplo, uma coxinha, uma empada. Mas, e ela disse, ponto positivo para vocês, porque vocês já melhoraram algo que já estava bom. Não é porque molhou um pouquinho a caixinha que o produto estava ruim, mas ponto positivo para a empresa de vocês. Com essas palavras. Então, aí o que é que eu vi? Eu digo, não, estão nos enxergando como empresa. E é isso que eu quero. Então, da mesma forma, quando acontece qualquer outro problema, seja com delivery ou com encomenda, encomenda é mais difícil, porque ali você é algo realmente feito E você tem mais controle, para o né? cliente. Então, assim, a gente faz a massa do bolo de acordo com o que ele quer, o recheio, especialmente para ele, a decoração é exclusiva, né? Então, assim, encomenda a gente tem um controle maior. Mas delivery a gente tem uma produção em grande escala. Pode acontecer de, sei lá, um bolo ter ido assado mais um pouquinho, ficou, talvez não fosse um forno convencional, assado de um canto mais, outro não tanto. Então pode ter ido mais sequinho, um bolo vulcão, um caseirinho. Então a gente não tem um controle, a gente tenta, né? Porque a gente tem que ter todo o cuidado. Mas eu digo assim, até para você que está começando agora, pode ser que aconteça isso, mas aí o que é que você vai precisar? Saber se posicionar, saber como você lidar. E eu acho que o principal, o bom posicionamento, ele inicia de como você procede diante as críticas e também diante as coisas negativas que vão acontecer, os problemas imprevistos. Então, ter essa ciência de que pode acontecer e que provavelmente vai, não é para ser recorrente, mas uma outra vez vai acontecer. Não é? Então, assim, você não perder o cliente, ter estratégias e o jeito de abordar o cliente também sem arrogância, né? Porque não que o pessoal tenha o ditado, né? O cliente tem razão. Nem sempre. Nem sempre. Muitas vezes o cliente não tem razão. Mas a gente tem que saber qual é esse momento ou não. Então, a gente tem que saber separar e saber como também chegar ao cliente e resolver o seu problema. E daí começa a construção de um bom posicionamento e um posicionamento de empresa. Isso é um ponto também que eu gosto de falar sobre essa questão do cliente sempre ter razão. Mais uma vez, né, dica, né? Uma dica não, é um. Como é que eu posso substituir a palavra dica? É um. Me ajudar aí, amiga. Não é dica, é uma. Eu não sei. É porque dica tá tão na moda, não é? Não Que na é? verdade.
E na Enfim, verdade não é. eu vou falar dica mesmo, embora eu não Fala, goste, dica, que mas até a gente pensar em outra coisa. é uma dica que a gente dá, de vocês, assim, tentar resolver. Se aconteceu isso, tentar resolver da melhor forma. Mesmo você tendo que fazer outro produto, mandar outro produto, gastou com entrega, mas tendo o seu cliente, tendo o seu cliente satisfeito no Satisfeito. final, é o que importa. Então, assim, posso ser que alguém use de má fé? Pode, né? Lógico que pode. A gente não conhece todo mundo, não sabe, todo mundo tem boa índole, né? Porém, eu acredito que para mim, na minha empresa, eu acredito que vale mais eu sacrificar um pouco disso e ver o cliente satisfeito no final, agradecendo, dizendo que correu tudo bem, que a gente ajuda da melhor maneira. Eu prefiro do que eu não atender e aí sair a galera falando que sabe que o boca a boca é terrível, né? O Se a boca a galera boca falando, negativo é pior é ainda. pior ainda, pois é. Que você não resolveu o problema, que comprou no seu delivery e foi mal atendido, que comprou no seu delivery o produto chegou estragado. Estragado não, mexido, né? Com o balanço da moto. E você não fez nada para resolver. Então, eu prefiro. Hoje em dia, as exposições estão muito grandes nas redes sociais. Qualquer coisinha que acontecer, alguém lhe dá um exposed e aí acaba sua reputação que você passou anos para construir. Então, eu penso dessa forma. Eu prefiro resolver da melhor maneira. Não deu certo, não gostou, a gente manda outro. Chegou quente, chegou frio, chegou. A gente manda outro. Eu sempre faço dessa forma. E aqui, para mim, super deu certo, né? A gente, tanto eu quanto a Tassiana, a gente tem, né, um posicionamento hoje em dia. A gente já é visto como empresa, mas nem sempre foi dessa forma, né? A gente Não. construiu isso, foi realmente uma construção, tijolinho por tijolinho, para a gente estar onde pra gente chegar onde a gente chegou hoje em dia, né? Exatamente. E é uma coisa, inclusive, que eu estava até comentando, eu acho que com manhã, esses dias, da evolução, assim, porque tem gente que já começa no meio do seu público-alvo, né? De onde está a sua persona, de onde está o seu cliente Uhum. desejado. Então, ali é mais fácil atingir ali, realmente começar nesse meio. Mas pra gente, por exemplo, eu comecei de baixo, gente, assim, ao ponto que, por exemplo, quando o meu pai faleceu, nós vivíamos, a família ajudou a gente mesmo, sabe? Financeiramente mesmo. Então, a gente já vendeu de tudo que vocês possam imaginar, até entrar na universidade e ter a primeira, digamos assim, né, o primeiro dinheiro de acordo com os estudos mesmo, né, com bolsa de pesquisa. Então, começar, as pessoas viam o que é a lei, né? Não era qualquer pessoa. Então, era assim, não, é a filha de fulano, a neta de fulano tá fazendo bolo. Então, assim, às vezes, muitas vezes, queria até ter curiosidade pelo produto, comprava talvez para ajudar. Então, é muito mais difícil crescer nessa visão do que você já começar com tendo pessoas ao seu redor que tenha justamente o que você quer. Então, assim, não é tanto que eu digo, são 7 anos, mas que eu me entreguei totalmente, não é? São o quê? 4 anos que eu realmente decidi. Apesar que nos 3 anos eu trabalhava pra caramba, mas não me via como empresa. Então, não houve um crescimento grande, né? Então, assim, isso, para mim, hoje, se eu tivesse uma pessoa que me instruísse, que dissesse, não, não é porque você não tem nada, não, você não tem uma batedeira, você não tem nada, que você não vai ser vista como empresa. Porque a gente sabe que é a realidade de muita gente hoje. Tem muita gente que está totalmente desempregada, tem muita gente que não tem, não pode sair para trabalhar porque tem os filhos, tem muita gente que quer ficar em casa para estar perto da família mesmo e talvez não tenha um poder aquisitivo, né, que lhe ajude. Mas a gente sabe que isso não é nenhum problema, né? Não é nenhum problema, porque cada coisa, né? Tanto que assim, eu sempre posto, eu comemoro pequenas aquisições. Para mim são grandes conquistas, porque cada coisa aqui foi suado. E a gente construiu ao longo desses anos um posicionamento que não tem cliente que vai chegar para mim e vai dizer, Tassi, seu bolo é caro. Tassi,
tua coxinha tá muito cara. Que sendo... Não, porque, primeiro, que eu não dou margem para isso. Segundo, quem é meu cliente conhece a qualidade dos meus produtos. A gente, desde a farinha de empanar, a gordura que vai fritar, a gente sempre preza pelos melhores produtos. De pouquinho em pouquinho, seu produto vai ficar mais oneroso. Vai ser Isso uma também é coisa que vai... posicionamento, né? Justamente, então a gente consegue cobrar um valor X, né, um preço X, porque o meu produto, além do preço, ele tem um valor agregado. Então, foram anos de construção para isso. Ó, Célio tá falando, eu comecei do zero também, sou do ramo de maquiagem, mas entendo vocês demais. Para quem não sabe, gente, Célio é minha cunhada e realmente eu fui uma das primeiras modelos dela. Mas Sally, eu admiro demais também porque ela construiu um posicionamento. Então hoje é assim, aquele negócio, eu vou me maquiar com Sally, não é qualquer pessoa, entendeu? É justamente isso que a gente tem um valor, né? A gente sabe que Sally, ela tem boas maquiagens, ela traz os melhores produtos, ela propõe e garante que vai ter uma durabilidade e tal. Então, da mesma forma, e a gente no nosso delivery. Se Lohane disse, olha, minha coxinha vai chegar crocante até você, ela está garantindo isso. Se a gente fala alguma coisa aqui e chegar diferente, a gente é profissional o suficiente para chegar e dizer, não chegou, então peraí que eu vou mandar outro. Então peraí que eu vou agir como empresa. Então, isso faz com que as pessoas te vejam, te enxerguem realmente como empresa. Porque é muito gratificante a gente ter... Não é que a gente queira selecionar, segregar clientes. Mas quando a gente está no meio, você vai precisar, para começar, a gente vai te ensinar isso, que você vai precisar escolher qual é seu público-alvo, né? Então, às vezes a gente até para de fazer questão por fulano, porque fulano não está comprando, porque fulano não está dando importância. Porque você, como empresa, se você quer crescer como empresa, você vai ter uma visão direcionada àquilo que você almeja. Não é todo mundo que vai estar na sua cartela de clientes, né? E Justamente. é impressionante como é notória a diferença de quando você não se enxerga como empresa para quando você passa a se enxergar como empresa. Eu, tipo, por mim. Quando eu não me enxergava como empresa, quando eu era só uma pessoa física, né? Quando eu era só Lohane do bolo, ou Lohane da Pão de Ló, enfim. Ou a menina que faz bolo. Meu faturamento era muito baixo. Muito baixo. Eu tirava um faturamentozinho bom, dia comemorativo, uma Páscoa, um Natal. Mas era muito depois que eu passei a me enxergar como empresa, que eu tirei CNPJ, que eu realmente coloquei minha cara aqui para jogo, que não é só Lohane do bolo, é a Pão de Ló doceria. Foi mágico, realmente foi mágico. Foi uma questão de triplicar mesmo o faturamento de um mês para o outro, porque você se enxerga e seus clientes passam a te enxergar também. Então, realmente faz muita diferença na sua vida, né? Na sua empresa. Faz muita diferença esse posicionamento de você se enxergar como empresa. E acho que a gente fala isso desde a primeira live, quando a gente falava de organização. A gente já falava isso. Se enxergue como empresa, não se enxergue como aquela menina da cozinha que faz bolo, que faz doce para vender. Se enxergue como uma empresa. Inclusive, a gente já falou muito isso nas outras lives, dessa questão de organização do Instagram, de vendas, de vitrine, né? Que o Da seu sua Insta, imagem. da imagem, da forma que você vai entregar o produto para o cliente, da forma que você vai trabalhar da sua roupa. Então, tudo isso é posicionamento. Por isso que eu falei no comecinho da live, que se você assistir todas as nossas lives, você vai começar a saber como é que você vai construir o seu posicionamento, que é algo super importante na sua empresa. Isso é muito importante, gente, porque com o tempo a gente vai entendendo mais. E no entanto que a gente sentiu muito a falta disso, porque quem me conhece sabe que, tipo assim, todo curso que tinha algo que me interessava, eu ia lá e comprar. Eu tenho certificado à torta e à direita. Comprei um curso de delivery, gente, que eu achei, pronto, agora eu vou ser né, A rainha do expert delivery. E foi totalmente decepcionante, né? Porque só tinha receita. E, gente, receita é o mínimo. Óbvio que A vai ponta do fazer iceberg, né? diferença.
óbvio que vai fazer diferença. Quando você colocar os 75% em prática, os 25% ele vai se sobressair se você tiver uma boa receita, um bom produto, produtos de qualidade. Então, mas para isso se sobressair, você precisa desse restante, né? Desses 75%. E assim, eu sempre assim, desde o começo eu me importei com a marca e com o que eu estava mostrando, passando para o cliente. Desde que eu comecei, tudo meu sempre foi muito bem adesivado, data de validade, até eu começar a conseguir a conquistar as sacolas Boca de Palhaço com a logomarca, que eu ainda tenho, inclusive, porque depois que eu comecei com a de papel, é tipo assim, você não quer voltar, mas a gente ainda usa elas. De vez De em vez quando em elas quando ainda usa, né? Pra dar me saída. socorre, é. E assim, continua sendo uma sacola bonita. Não é porque não é de papel que ela não é bonita. Mas em mim faltava o posicionamento em relação à forma que eu ia trabalhar, a forma que eu me vestia, a forma como eu tratava, né? Quando a gente é muito carismático, as pessoas acabam lhe confundindo como amiga mesmo. E nessa amiga, amiga, deixa eu fazer isso, amiga, não sei o quê. Então, assim, depois que você realmente faz assim, opa, peraí, eu sou legal, eu sou carismática, eu sou simpática, eu sou tudo. Mas vai ter um limite. Porque muitas vezes as pessoas querem abusar da sua boa vontade, viu? Você é uma pessoa boa e quer abusar disso. Mas você é uma pessoa boa, mas também você é uma empresária ali, uma empreendedora. Você não pode fazer as coisas na amizade. Então, para mim, eu já tinha construído metade, faltava a outra metade. E quando você junta tudo, né? Tudo que a gente ensina aqui a vocês, aí realmente é assim, é um boom que você dá de respeito, literalmente, né? As pessoas, elas te respeitam. Lhe enxergam e lhe procuram para momentos que estão precisando de você, da sua dose de doçura, a sua dose de amor, a sua dose de felicidade. Muita gente procura que tá triste, então quer comer um docinho, um salgado. Então, assim, você é uma empresa que vai fazer diferença na vida da outra pessoa. Então, é muito, muito importante essa questão de posicionamento e das pessoas lhe enxergarem dessa forma. É muito Vamos ver os comentários. interessante, né? Essa questão do respeito que os clientes têm por você. Eu tenho por mim. A gente nota na forma que as pessoas falam com a gente, né? Como as pessoas te chamam. Eu recebo muito pedido, agora muito pedido mesmo, assim, de encomenda, que o povo faz, os clientes fazem. Ah, o tema é esse, faz do teu jeito, que eu confio. Eu acredito que a Tassiana também recebe. Sim. Faz do teu jeito que eu confio. Tudo que você faz é maravilhoso. Então, isso pra mim, assim, enche o coração de uma forma que vocês não têm noção. É ter esse posicionamento é muito bom para o seu cliente chegar Ter para você e dizer, ah, confiança. faz do teu jeito. Tudo que você faz é maravilhoso. É a E a confiança que a gente gente entrega vai e vê a... conquistando, né? Então, hoje E mesmo eu quando a tive gente dois entrega, a gente vê a bolos satisfação, né? dessa forma. Só disseram, olha, não tem nem como exigir, porque de última hora a gente, com a organização que a gente já falou, a gente consegue atender sim, né? Quando tem alguns casos que consegue. Então hoje eu tive dois bolos que foi assim, faz do teu jeito, que eu sei que o que você faz é ótimo, e é lindo, é perfeito. Maravilhoso, é. Então eu digo, pronto, então pode deixar aqui comigo. E a gente fica muito mais tranquilo para fazer isso, né? A gente fica muito, muito assim. Eu prefiro assim do que algo muito recomendado, sabe? Quando tem algo muito recomendado, chega daquele, né? Aquele friozinho Mas assim, pra gente. aparece também, né? Mas, né, a gente tá aqui para isso, né? Então não é só o que a gente quer que vai aparecer, né? A gente tá aqui para atender todo tipo de cliente, seja os mais ranzinhos, né? Os mais simpáticos, mas a gente E a gente atende tem da que ter jogo mesma de forma. cintura para lidar com todos, né? Gente, vocês têm alguma dúvida? Se ele botou essa questão de posicionamento do mercado é muito importante. As pessoas vão enxergando nosso trabalho, realmente. E é um boca a boca muito positivo isso. Pois é. Célio disse também, com o tempo a gente vai adquirindo experiência e reconhecimento no mercado. Realmente, Célio, é questão de tempo. Lógico que a gente passou um tempo, né, aí para ser reconhecida, para ter esse respeito. Mas você acompanhando a gente, né, entrando com a gente nesse projeto, vocês vão ter, né, esse reconhecimento muito mais rápido. Por quê? Vocês não vão cometer os mesmos erros que a gente cometeu, né? A gente vai encurtar Muitos. esse processo. A gente vai encurtar esse processo para vocês.
Então, assim, tudo que a gente passou de positivo, né? A gente vai passar para vocês. E tudo que a gente passou de negativo, a gente não vai passar, lógico. E a gente fala assim o de negativo no sentido de que vocês vejam o que a gente fez que não deu certo. Por exemplo, isso que eu falei hoje da fatia de bolo, para mim, eu assim, sou o tipo de pessoa que gosto de fazer tudo tão perfeito A gente fica que com se vier desgosto, né? algo assim, a gente machuca um pouco. Mas eu entendi perfeitamente em todas as outras. No dia seguinte eu já estava mudando, né? Já estava comprando sacos e sacos de celofane para para utilizar. Porque a gente precisa. Essa questão assim do posicionamento, as pessoas até quando vê que resolveram seu problema, se sente satisfeito. Eu tive um cliente, gente, que no delivery era um kit. Eu sou danada para fazer kit. Eu tenho que ter muito. É muita coisa, então eu acabo esquecendo, tipo um refrigerante. E teve uma entrega que era bem distante, inclusive a empresa ela cobra até mais. E eu esqueci do Guaraná dela. E eu fiz, poxa vida. Eu apertei, e aí, você quer que eu faça o ressarcimento? Ela fez, não, eu quero que você mande, minha gente. Minha gente, eu tive que pagar outra entrega. Conta de um Guaraná. E o kit, R$ 10. normalmente, eu dou desconto por R$ 10. Eu dou desconto no kit, né? Porque, tipo assim, querendo não vai te dar a mesma sacola. E kit, tem o dia do kit, mas é algo que para o cliente tem que valer a pena, né? Então, assim, isso é, às vezes, muito uma porta de entrada. E eu paguei, minha gente. Eu digo, meu Jesus amado. Paguei, mas ela ficou super satisfeita com o Guaraná O dela. importante é isso, é o Esperou. cliente satisfeito no final. Exatamente. E ela é uma cliente assídua. Então, assim, ela tá sempre me comprando. Imagina se eu não tivesse mandado. Então, talvez tivesse perdido a cliente, né? Tinha perdido, com certeza. Então é melhor você, tipo, perder, não, investir R$ 10 naquela cliente, né? Do que perdê-la. Porque ela tá te dando lucro toda semana, né? Com certeza. A Alex disse que a qualidade dos seus produtos é o diferencial. Sempre gostei de ouvir o feedback dos clientes em cada entrega que fiz. Parabéns. Gente, a Alex, é assim, eu fiquei triste e feliz quando ele foi trabalhar, porque Alex, ele fazia as minhas entregas e eu achava o máximo, porque ele ia entregar, ele tirava foto de um cliente para garantir que tava, que tava chegando e para mim era um alívio também, né? Meu pai, quando fez minhas entregas, fazia isso também. E assim, e Alex, ele conversa, assim, é muito, muito gente boa. A primeira corrida que eu fiz com o Alex no Uber foi, eu tava saindo da igreja para vir para cá. E desde então ele foi muito simpático falando. Eu disse, tu faz entrega também? Ele faz, não, eu faço tudo. E eu peguei o contato dele, ele ficou fazendo minhas entregas, inclusive para queimadas. E era muito divertido. Quando ele vinha com as histórias. Olha, fulano disse que é assim, elogiou o seu trabalho. Então, já ficava satisfeita e muito feliz, né? Saudades, Alex. Gente, essas últimas 2 lives, eu acredito que foram, assim, mega importantes para vocês entenderem. Entenderem não, começarem a entender. Porque tem gente que a gente chega no nosso conteúdo que já trabalha com isso. Tem gente que não, que tá parado, que tá querendo começar, que tá querendo trabalhar, né? Ou sair de CLT, ou trabalhar por conta própria, ou realmente arranjar uma renda, né? Conseguir uma renda, tá parado, tá sem visão, assim, né? Do que quer. Então, assim, é super importante você que, por um acaso, tem alguém aqui na live hoje, que tá, primeira live da gente que assistiu hoje, volta nas lives anteriores e dá uma assistida, porque, assim, no começo, realmente é um processo, né? É um processo de crescimento. A gente começa lá de baixo, do basicão, e aqui a gente já no nível, assim, de intermediário a avançado, né? Então, as pessoas que não assistiram as lives anteriores podem até ser que esteja perdida agora. Assim, mas eu já tô falando de posicionamento e como é que eu vou conseguir fazer Achando para que é chegar uma nesse coisa longe. posicionamento? Achando que é uma coisa longe, né? Isso. Fabiola chegou atrasada, mas vai ficar salva, tá, amiga? Eu sei que você maratona. E é isso. Começa do comecinho lá. Da primeira live, você é a 23ª, segunda. Enfim, eu já perdi até as contas. As contas. Começa lá do comecinho, que eu tenho certeza que o conhecimento que a gente tá passando para vocês vai ser super valioso nesse teu processo, né?
ou de renda extra, ou de melhorar, dar um up na sua confeitaria que você já tem, ou de perder o medo do delivery, ou de começar agora com o que você tem na sua cozinha, com dentro realmente da sua cozinha, da cozinha da sua casa, perto dos seus filhos, perto do seu marido, perto da sua família, e trabalhando com o que você tem e faturando muito alto. Então, assim, lógico que o projeto tá super completo, mas tudo que a gente já falou aqui nas lives, você consegue arrancar uma parcela, né, de conhecimento para aplicar no seu negócio. E é isso aí mesmo, gente. Ela já tá fazendo a propaganda dele, já tá assumiu a gerência, Os estoque comentários aqui para mim não tá subindo, tá como se tivesse travado. da Aleatória Cozinha. Quando puderem, conheçam o nosso setor de confeitaria. Muito bom, Alex. Bom saber, viu? Muito bom. Então é isso, gente. Eu acho que a internet de Lohai deu uma. Mas já estamos no final, né, amiga? Se a gente pudesse, a gente ficava aqui, ó, Eu conversando fiquei horas e pensando horas. aqui ver os comentários, aí cliquei aqui na câmerazinha e pifou a câmera. Mas deu certo. Então é isso, gente. Nossas lives são curtinhas, meia hora, 40 minutos, porque a gente gosta de ser algo mais sucinto e que a gente possa dividir esses assuntos, né? Então, nossa aula, literalmente, hoje de posicionamento, para você se enxergar, né? A gente já falou isso, desde o começo, se enxergar como empresa e como fazer isso. E hoje a gente trouxe um pouquinho só de posicionamento, né? Mas eu creio que tenha sido válido. Como o Lohane falou, se você está começando agora e está achando que isso é um termo muito para frente, não é para você, calma, não se preocupa. Isso é para você sim, principalmente se você já trabalha e não está tendo, não estão te vendo como empresa, ou se você está começando agora, você já tem uma oportunidade de começar bem, tá? De começar da maneira certa, é muito mais fácil. Então, maratona as nossas outras lives, a gente tem muito assunto bom. Pega o caderninho, vai anotando, a gente compartilha muita experiência que foram, que são, ou que a gente vive hoje, foram frutos disso que a gente passou, né? Então, é muito importante para vocês assimilarem cada coisinha, que cada detalhe ele vai fazer diferença no resultado final. É isso, gente. A gente tá muito feliz por estar fazendo parte desse projeto. Espero que vocês estejam gostando, que vocês estejam aprendendo um pouquinho com a gente. A gente tá recebendo muito feedback, tá aquecendo muito nosso coração. A gente fica muito feliz por estar podendo, né, ajudar vocês. E podem ter certeza que é só o comecinho. Tem muito mais assunto, muito mais conteúdo, muito mais tudo para passar para vocês. Porque, assim, a gente chegou onde chegou, realmente foi um caminho, né, longo. Logicamente que a gente ainda não está onde a gente gostaria de estar, mas a gente ainda vai, né, crescer muito mais. Todo dia é um Muito mais. crescimento. E é o que eu sempre digo aqui. Você está começando agora, então você tem que começar a ter posicionamento de hoje. Eu vou começar hoje a fazer bolo de pote para vender. Então, hoje eu tenho que ter um posicionamento. Não é uma coisa, eu só vou ter um posicionamento quando eu tiver 10 mil seguidores, quando eu tiver Ou quando eu vendido todos os conquistar dias. isso Não. e isso. Comece de hoje com o que você tem aí. Porque não são utensílios, não são embalagens, não são nada material que vai fazer você ter um bom posicionamento, né? Isso vai depender exclusivamente de você, de como você quer aparecer, como é que você quer que os seus clientes lhe vejam, né? Ou possíveis clientes. Gente, delivery é constância e persistência. É você estar lá todos os dias aparecendo, mostrando seus produtos, dando mesmo a cara a tapa para você construir, né, o seu negócio. Então, você realmente tem que estar lá disposto a fazer acontecer. Porque se você tiver, não, eu vou começar, mas não sei se vai dar certo, não dá. Se você tiver assim, Meio lá, meio não cá, dá. já... Mas com a gente isso vai ser impossível, essa dúvida. A gente vai fazer a nossa parte. Agora vocês têm que prometer que vão fazer a de vocês também. Então é isso, gente. Muito obrigada por terem ficado até agora conosco. A live vai ficar salva tanto aqui no meu Instagram quanto no de Lohane. Vai ficar salva também no YouTube. Então a gente vai deixar o link, já tem o link na bio, mas a gente vai deixar nos stories. Então se inscrevam, assistam as outras lives, porque a gente tem muita coisa boa para contar, muita, muita, muita. E
aos pouquinhos vamos compartilhando isso com vocês. E o projeto assim tá ficando incrível, de verdade. Nosso canal no YouTube não é Delivery 6K+. Procurem lá, sigam, curtam, comentem todas as fotos, mandem pra galera, enfim, se inscrevam e dê engajamento lá, gente. E é isso. E aqui no Instagram também, no dia a dia também, viu, gente? Muito obrigada, gente. Tchau, gente. Boa Até semana que noite. vem, se Até Deus semana que quiser. vem.